Fala, preciosa! Hoje nós estamos no 11º episódio do nosso podcast e é com muita alegria que a Janaína está aqui conosco e uma convidada muito especial, a nossa missionária Elizabeth. Para nós é uma honra de ter você aqui, Beth. Vou chamar de Beth porque, Beth, fomos criadas juntas, amiga da minha irmã, então é uma alegria muito grande de tê-la aqui. E quem é a Beth? Bom, olá, preciosas. Começando dizendo que eu também me sinto muito honrada, eu me sinto feliz em estar aqui. Acompanhe os podcasts que vocês já realizaram, com certeza. Quem é a Beth? Que pergunta tremenda, né? A Beth é uma mulher cristã, negra, que está inserida nessa sociedade, que entende e que percebe que pode e deve fazer a diferença na sua geração e que está servindo ao Senhor com todas as suas forças. Essa é a Beth. Amém. Glória. E eu sei que você foi criada, você nasceu em um lar evangélico. Sim. E eu queria que você contasse os desafios de uma criança, de uma jovem, na presença do Senhor. Bem, realmente é um desafio, né? Muita coisa. Ser cristã, nascer num lar evangélico. Você sabe que o fato de uma criança nascer num lar evangélico não garante a ela a salvação. É verdade. Garante a ela a possibilidade de que ela possa fugir de muitas tristezas e desavenças que existam por aí. Mas, como ser pessoal, né, nós estamos aí caminhando nessa vida e realmente os desafios não faltam. Bom, na realidade, eu quase nasci dentro da igreja. Sério? Minha mãe estava no momento de culto, no louvor, e começou a sentir as contrações. Meu Deus. E aí, graças a Deus, nós tínhamos um taxista. Nós não, ela, né? Tinha um taxista na igreja. E aí, esse taxista colocou minha mãe na igreja. E eu já estava nascendo, quase. Nossa. Nasce ali mesmo. Então, isso, para mim, é um privilégio. É. Privilégio tremendo. Cercada de amor pelos meus pais, pela minha família. Eu sou, no caso, a 4ª geração de cristãos dentro da família. Então, quer dizer, de pai passando para filho, e graças a Deus por isso. Quais são os desafios que eu tive? Ainda muito criança, na escola, naquela época, nós éramos chamados de Bíblia. Lá vai a Bíblia. Olha a roupa dela, olha o cabelo dela. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo outro. Então, às vezes, eu chegava em casa com a minha mãe e falava, mãe, não dá para colocar uma roupa menor, não, e tal. Minha mãe falava assim, não, você é diferente. Aquela questão, né? Você não é todo mundo, você não é todo mundo. E na nossa igreja, nós tínhamos uma organização chamada Mensageiras do Rei. Isso. Como parte da Igreja Batista, nós temos esse grupo. As Mensageiras do Rei é um grupo de meninas que estudam missões. Nossa. Nós aprendemos sobre a Bíblia e vemos dentro da Bíblia qual é o nosso papel missionário no mundo. Então, eu já com 8 anos de idade, com 9 anos de idade, aprendendo sobre isso, eu lia muito a Bíblia e eu queria muito que esse Deus se fizesse presente na minha vida. Então, cada desafio que eu tinha pela frente, eu pensava nisso. Eu tenho um Deus que olha para mim e que conta comigo. Eu não posso ceder aos desafios. Nossa. E já ardia dentro do teu coração algum chamado? Porque assim, você já mostra que você já era apaixonada por Jesus. Sim, muito apaixonada, sempre. E já ardia algum chamado na tua vida? Deus já tinha falado com você? Você já tinha vontade de fazer algo específico na obra? Sim, sim. Aos 9 anos de idade, eu falei para minha professora de escola dominical, Alzira Alda, que eu queria ser missionária na África. Oh, meu Deus. E aí, ela falou com o meu pastor, e o meu pastor naquela época disse, você é muito pequena ainda, você vai crescer, você vai ter outros desafios, e vamos ver se isso vai perdurar. E eu tinha dito isso para minha mãe também. Eu quero ser missionária, porque ela tinha dito que existiam muitas crianças na África que nunca tinham ouvido falar de Jesus. E eu falei, eu quero ir falar para eles de Jesus. Meu Deus, desde pequenininha. Deus tinha colocado esse amor e essa paixão no meu coração.
lindo. Nossa, mas assim, e as pessoas não acreditavam. Não. Até porque eu era uma menina muito levada. Eu era uma menina muito agitada. Eu era uma menina muito presepeira. Então, como que essa menina, né? Vai ser uma Vai ser a missionária lá na África. Na África, desse jeito, né? Deus. Amostrada como ela é. Mas era algo que estava dentro do meu coração e eu e Deus caminhamos com isso por muito tempo. E quando você chegou na adolescência, isso ainda ardia dentro de você? Sim, muito forte. E vocês sabem, né, que a adolescência é uma mudança na vida da menina, do menino. Os hormônios estão aí, né? Mas existia isso muito forte. O lema desse grupo de mensageiros Reiki, com meninas de 8 anos até aos 18, era: levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz. Aleluia. Eis que a escuridão cobre as terras, os povos, né? As terras, mas sobre ti a luz do Senhor já brilha. Então eu senti aquela responsabilidade. Como adolescente, às vezes eu tinha uma questãozinha que era a mentira. Eu era um pouquinho mentirosa, um pouquinho. E aí a minha mãe dizia assim: como? Você é filha de Deus ou você é filha do diabo? Eu sei como é que é essa frase. Eu falo assim: de Deus. Aí ela fala assim: olha, a Bíblia diz que os filhos do diabo é que mentem. Os filhos de Deus andam na luz e na verdade. Então, eram esses pequenos desafios que a gente fala, que a gente vai tendo que deixar. Então, eu dizia assim: se eu quiser ser uma missionária, eu tenho que deixar a mentira. Isso. Você já tinha essa consciência já. Com certeza. Como adolescente, às vezes, a gente pregava mentira para fazer coisas bobas. Coisas bobas. Ir na casa da amiga, né, para ficar mais tempo, e falava para a mãe que estava estudando com alguém. Não, mas a gente indo para outro lugar. E aí, uma vez, minha mãe disse: se você me disser que está na casa de uma pessoa e ir para outro, acontece alguma coisa para você lá, como que eu vou saber? Meu pai falava isso. Exatamente. E aí eu quero até falar com as meninas, adolescentes e jovens que estão vendo. É uma responsabilidade muito grande o fato de falar a verdade. Exatamente. Principalmente com seus pais. Né? Que são aqueles primeiros que estão ali. É muito importante dizer que o meu pai e a minha mãe eram cristãs e eles dividiam essa responsabilidade de inserir no nosso coração a fé e o temor ao Senhor. Né? Que é muito importante. É muito importante. Porque lá em casa eu sempre falei com meus filhos: se vocês mentirem, o pai do diabo, o pai é o seu pai, o diabo é o seu pai, né? Que é o pai da mentira. E até hoje, o Tiago, que é o mais zoeiro, né? Ele fica: mãe, você falava. Porque a gente tem que educar, a gente tem que falar, para que haja a libertação, né? Lá em casa a gente fala: você trocou de pai? Tá vendo? Exatamente. Até hoje, às vezes, numa conversa dentro de casa, assim, brincando, trocou de pai de repente? Que negócio é esse? E é interessante que nessa fase de adolescente, é muito fácil, a mentira chega muito fácil. Pra eles. A mentira é uma coisa muito, né, corriqueira. E aí, a minha mãe também usava aquele texto que pra gente era terrível, né? Da mesma fonte não pode sair 2 tipos de água, né? Amarga e doce. Você vai para a igreja louvar ao Senhor e depois você está usando a sua boca para falar mentira? E olha, isso causava um temor, né? Não era medo, ardia, né, dentro da gente. Eu estou entristecendo o coração de Deus. E aí ela falava assim: aí, você não vai ser uma missionária? A missionária fala coisas boas. E sempre isso foi uma responsabilidade da minha vida. Nossa. E missões? Chegou na tua vida, Beth? Sim, chegou. Eu, com 18 anos, né? Cheguei para esse mesmo pastor que achava que, quando eu falei com ele, quando era criança, isso ia passar. Falei: olha, não passou. Não acreditou em você. Não acreditou porque eu era uma criança, né? E aí eu falei para ele: ó, não passou e eu quero me preparar. E com 18 anos eu fui enviada para o Seminário do Sul, né? Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, lá na Tijuca, para estudar. Nessa época eu também já estava trabalhando. E um dos diáconos da igreja disseram assim: como que a gente vai saber se essa jovem, com só 18 anos, realmente quer ser missionária? Nós vamos fazer um teste. Se você quer ser missionária, então você vai pagar o seu primeiro ano de seminário, que não era barato.
Muito caro. Na época que eu trabalhava, era basicamente um terço do meu salário. Meu Caramba. Deus. Mas eu falei assim, eu vou pagar. E aí eu comecei a pagar. Só que eles só queriam saber se realmente era de verdade. E logo depois a igreja assumiu essa responsabilidade de pagar, né, as mensalidades. Eu fiz a teologia. Depois me preparei no Seminário Cairós, que está lá em São Paulo, um seminário transcultural. E a visão era ir para a África. Eu queria entrar entre os muçulmanos. E o diretor da missão, nessa época, eu já tinha 24 anos, ele falou assim, Elizabeth, você é uma menina muito para cima, né? Eu acho que lá no mundo muçulmano não vai dar muito certo, não. Você usar burca, você usar, né? O que você acha de ir para a América Latina? Então, eu, com 25 anos, fui enviada pela igreja para o Peru, aqui na América Latina. E começamos a trabalhar ali com plantação de igrejas, trabalhando com crianças, com jovens, com mulheres que precisavam ser restauradas, mulheres que tinham sido abusadas desde os 7 anos de idade, mulheres que tinham sido espancadas por maridos, irmãos. Nossa. Então, é muito difícil. Agora, eu fico pensando também, Beth, uma idade, gente, linda, né? É. Humanamente aqui falando. Sim, Ser jovem. Sim. Renunciar tudo por amor a Jesus. Sim. Gente, isso não tem preço. Sim. Missão é Você chamado. largar... Porque, assim, as pessoas vão largar a juventude, desde os 18 anos, já começar a estudar, e com 25 anos ir para um campo missionário. Como é que foi isso? Foi uma coisa tremenda. Porque foi justamente no ano de 1990, né? 89, 90, todas as minhas amigas estavam se casando. Todas. Né? A Marisete, a Leni, todas estavam se casando. E aí algumas disseram assim, vai para missões, você vai virar titia. Você vai ficar para titia. Mas eu já era titia desde os 14. Então eu não tinha problema com isso. E eu achava assim, bom, se Deus está me chamando, ele vai me dar alguém lá no campo. Não deu, não. Meu Deus. Mas isso não era a minha prioridade. A minha prioridade era cumprir o chamado que Deus tinha me dado. Então, eu fui para o Peru, né, com essa idade, com 25 anos, e comecei o trabalho lá com uma equipe missionária em Lima, na capital do Peru. E como foram os desafios lá? Porque, gente, não é fácil você sair da sua casa, sair do seu país Sozinha. e ir para um lugar, para uma cultura completamente diferente. Sim. Eu preciso falar de algo muito importante. E eu queria até me dirigir às preciosas que estão nos vendo. Quando nós temos um desafio para realizar, a primeira coisa que vem na nossa mente é o medo. E aí você tem medo de fazer a vontade de Deus, porque você acha que Ele vai tirar tudo que é seu. Para eu cumprir a vontade de Deus, eu vou ter que renunciar a tudo. Eu senti esse medo. Uma jovem de 25 anos, eu senti esse medo. Porque eu falei, eu estava deixando o meu trabalho, porque eu trabalhava, ganhava um ótimo salário, mas eu estava deixando o meu trabalho aqui. Eu estava deixando toda a minha família. Eu estava deixando todos os meus amigos, e eu era muito amada pelos meus amigos, e eu amava muito os meus amigos. E estava indo para um lugar que eu não sabia o que ia encontrar. Mas eu pensei, o medo não pode parar aquilo que Deus quer fazer Aleluia. pela minha vida. Se a gente deixar o medo para a nossa vida. O medo nos paralisa. É. E um pastor, no dia que eu estava embarcando, falou assim, Elizabeth, medite em João 12, 24. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica sozinho. Mas se ele morrer, dá muitos frutos. Meu Deus. Esse morrer significa renunciar. E aí, querida mulher, querida jovem, você que está recebendo de Deus um chamado, você que Deus tem falado contigo sobre um ministério, sobre um trabalho, sobre um serviço, e você tem medo da renúncia, saiba que o Senhor tem frutos para a sua vida. Glória a Deus.
E eu quero te dizer hoje, Marilane, 35 anos depois, os frutos ainda ligam para mim para pedir conselho. Que lindo. Crianças que eu evangelizei há 35 anos atrás, hoje são pastores e missionários. Oh, Meu Que Deus, coisa é linda. Que fruto é esse? E alguém diz assim, você gastou... Algumas pessoas, né, não sabem dizer e falam, você perdeu a sua juventude por conta desse ministério? E eu digo assim, eu me gastei e me gastarei ainda mais. Oh, aleluia. Enquanto o Senhor quiser, para fazer a obra que o Senhor tem me dado. Oh, glória. Porque é só dele a glória, é só dele a honra. Se eu não nasci para dar honra e glória ao Senhor, eu não sirvo para nada. Irmã, não tenha medo, não permita que o medo te paralise, em nome de Jesus. Oh, em nome de aleluia. Jesus. E qual foi o momento mais difícil que você viveu lá no campo missionário? Uau! Foram 13 anos, né? Trabalhando, plantando igrejas. Quando nós chegamos ao Peru, em 1990, o Peru estava debaixo do regime do Sendero Luminoso. Era um grupo terrorista. E nós fomos para o que hoje aqui seriam, né, as favelas, mas lá nós chamamos de Pueblos Jóvenes, que seriam os povos recém-organizados. E lá ficava a zona vermelha, que eles chamavam, que era o lugar onde os terroristas atuavam. Meu Deus. Então, eles chegavam na nossa casa e diziam assim, olha, vocês não vão realizar o culto hoje. Meu Deus. Vocês estão proibidos de realizar o culto hoje. E algumas coisas que nós passávamos, nós não podíamos contar para a igreja aqui. Nós não podíamos falar para os nossos pais, para os nossos parentes. Por quê? Imagina você receber uma carta da sua filha de 25 anos, que está lá do outro lado, que o Sendero Luminoso chegou na casa dela e disse que ela não ia realizar o que ela ia realizar. Eu ia sair correndo para buscá-la. Armado, com uma arma em punho, com passa-montanha. O que você faria? Meu Deus. É difícil. Não pode, não tem condições. Não tem de como falar. falar, não. Não podíamos falar. Tem que viver lá. Porque mesmo que a sua família não pudesse ir, você aqui ia ficar tudo estremecido. Não. Sua mãe ia passar mal, seu pai, toda Exatamente. a família. A igreja ia nos tirar de lá. Ah, E o que ia acontecer com a igreja que estava começando lá? isso é forte, hein, Ia Beth? morrer. Então vocês vivenciavam isso calada por Nós amor. precisávamos ter responsabilidade Nossa. com a obra. Isso é forte, Beth. É lógico. Nós tínhamos crianças, adolescentes, mulheres que estavam naquele lugar sendo evangelizados por nós. E que nós estávamos dizendo que o amor de Cristo bastava. Meu Deus. E como que nós íamos correr num momento como esse? Como? Como que nós íamos dizer, olha, tudo que nós falamos para vocês é só para vocês. Para a gente a história é outra. Não. Nós chegamos num ponto que na favela onde nós estávamos, só tínhamos nós de estrangeiros. O Sendero Luminoso colocou todos os americanos para correr, porque tinham muitos mormons lá. Testemunho de Jeová. Eles colocaram todos para correr. Só nós, como estrangeiros, ficamos na favela. Nossa. Meu Deus. Por isso que era fácil eles dizer assim, quer alguma coisa, vai lá nos brasileiros. Uma vez, nós estávamos saindo de um local para o outro, e a favela, como era dominada, não podia entrar policiais. E tinha um rapaz amarrado no poste, porque eles iam colocar fogo. Já tinham colocado querosene nele, iam colocar fogo nele. Nossa. E o pastor que estava conosco parou na frente do rapaz, que já estava com querosene, e falou, vocês não vão fazer isso. Porque este homem que está aqui é um ser criado à imagem e semelhança de Deus. Meu Deus. É muita ousadia na presença do Senhor. Precisa ser. Meu Deus. Nós orávamos todos os dias, às 6 da manhã, jejuávamos de 6 às 10 da noite, Aleluia. porque a luta era tremenda. Tínhamos jejum e oração todos os dias para realizar a obra do Senhor. E aí veio uma multidão querendo linchar o pastor e a nós. Meu Deus do céu. Irmãos, nós não sabemos de onde apareceu uma mulher, Meu Deus. enorme. E a mulher falou assim, vocês estão loucos? Querem fazer alguma coisa contra esses estrangeiros? Mesmo que os policiais não entrem aqui, nós vamos ter problemas, vamos ter retaliações. Não façam nada com eles. Porque se não fosse essa mulher entrar, nós seríamos linchados ali. Meu Deus. Poderiam ter sido mortos. Com né? certeza.
mas maior é aquele Aí que na está em nós do que aquele que está no mundo. Aí na mesma hora eles recuaram. Eles retrocederam. Jesus. Estavam ali, mas retrocederam, não fizeram nada contra nós. E nós não saímos dali enquanto não veio um oficial para levar aquele rapaz. Nós chegamos ali mais ou menos como às 2h, ficamos lá até 10 da noite. Meu Deus. Esperando que alguém viesse para levar aquele rapaz. E ele não sofresse nada. Nossa. Então, desafios tivemos muito ao longo de 13 anos. Nós resgatamos uma menina que aos 7 anos de idade era abusada sexualmente pelo pai desde os 3 anos de idade. Meu Deus do céu. E nós a resgatamos. Essa menina veio cheio de marcas, cheio de feridas, cheio de manchas. Meu Deus, chega a arrepio. E agora, quando ela estava na nossa casa, às vezes à noite ela gritava. E nós tínhamos Vocês que ter cuidado. acolhiam? Acolhíamos, levávamos para a nossa casa. Nossa. Na nossa casa. Aí ela ficou firme. Ela ficou firme, ela ficou conosco até completar 15 anos de idade, que foi quando ela foi morar de novo com a família, né? No caso, a irmã mais velha. Uhum. E foi todo um processo, né, de restauração da família, porque era o pai que fazia isso. Então, nós tivemos que trabalhar a família para que ela pudesse voltar para casa. Então, E foi revelado para a família? foi revelado para a mãe, para o pai. Lamentavelmente, a mãe sabia. Meu Nossa. Deus. Lamentavelmente, a mãe sabia. Mas ela foi restaurada, por isso que ela foi viver com a irmã mais velha. Então, ela foi restaurada, Meu a família Senhor. também, né, para recebê-la. E muitos testemunhos que nós temos. Nossa, assim, é muito tremendos. forte. E outra coisa, e quando vocês ficavam doentes? Alguém de vocês ficaram doentes nesse Muitos, longo muitos. dos 13 Lá anos? nós tivemos surtos de cólera. Nós Nossa. tivemos muitos, tivemos coisas tremendas lá no E Peru. tinha saúde? O Não, hospital? não tinha. Mas o que acontecia? Nós tínhamos, entre nós, uma missionária que ela se ocupava como uma enfermeira. Uhum. E ela cuidava da gente, né? Ah, tá. Coisas também que nós só passávamos para a nossa igreja depois, quando já estávamos curados. Meu Nossa. Deus. Ó, já passamos por isso, mas já estamos bem. A questão era não sair do campo. Porque se nós saíssemos de lá, nós sabemos que nós tínhamos uma igreja frágil ainda. Nós estávamos formando uma liderança autóctone, ou seja, uma liderança de lá mesmo, né? Que pudesse ficar com a igreja. Então, nós não podíamos sair antes. Entendi. Por isso que... E é interessante que as pessoas sempre me dizem, né? Que eu fui ao Peru para ficar 2 anos e depois seguir para a África. Lembra que o meu pastor falou isso? Olha, você é muito assim, vai primeiro para o Peru, depois a gente via para a África. Só que cada vez que vinha a oportunidade de ir para a África, ele perguntava, Elizabeth, você quer ir? E eu olhava para a igreja e falava, não é um momento. Não é um momento. E depois de 13 anos, eu fiquei doente. Mas eu fiquei doente num nível que eu não conseguia subir no púlpito. Subia no púlpito, eu desmaiava. Meu Deus. Porque todas as taxas estavam fora do lugar, então não tinha enfermeira que pudesse dar jeito. E aí eu tive que voltar para o Brasil. Você ficou 13 anos direto no Eu fiquei Peru, sem 13 anos vir no Brasil. Eu vim no Brasil, depois de 5 anos, eu vim ao Brasil em 95 e voltei para lá em 96 e fiquei até 2003. E quando você voltou, como é que foi essa transição? Porque eu acho que é muito difícil, porque é tipo filho, né? Exato. Você Muito tempo. cria, porque você muito tempo. gera, você dá a luz, Você dá amor. e de repente você tem que vir embora. Como é que Eles foi? ficaram chorando porque achavam que eu não ia voltar mais. E ficavam, né? Fizeram uma despedida, foram todos, fizeram uma despedida linda, né? Mas no meu coração sabia que eu ia voltar. Que eu queria voltar, mas eu não podia prometer, porque ia depender da igreja, porque era a igreja que me sustentava. Então, se a igreja dissesse, não, a gente não vai te mandar não de tem volta, como. não tinha jeito. Mas eu, no meu coração, queria voltar. E aí eu vim, tratei da minha saúde, né? E voltei para lá depois de tratada. Quando eu voltei para lá, foi uma alegria tremenda. Disseram, agora você nunca mais sai daqui. Eu falei, não, irmão, pelo amor de Deus. Vai ter um momento em que Deus vai precisar me levar e depois de... E 6 aí anos você mais eu deixou voltei. já uma igreja lá formada. Nós temos hoje lá, através dessas equipes, porque nós fomos recebendo as equipes, capacitando jovens e enviando, nós temos 10 igrejas formadas Nossa, para a honra que e glória do coisa Senhor. linda. Exaltado seja o nome do Senhor. Para a honra e glória do Depois Senhor. que você veio de vez, chegou a voltar novamente lá? Ou seu coração ainda arde de voltar? Eu voltei lá mais 2 vezes. Nós temos uma igreja, graças a Deus, bem estruturada lá. Nós temos hoje, formados, nós temos mais de 20 pastores. Meu Deus.
formados e trabalhando com a igreja. Então, tem uma igreja muito bem estruturada lá. Já voltei para visitar como 2 vezes, mas eles estão bem, estão caminhando. E Deus me deu a entender que agora a minha missão é trabalhar do lado de cá. Eu já trabalhei no treinamento de novos missionários. Nós fizemos um treinamento em São Paulo com mais de 30 novos missionários para serem enviados a diferentes nações. Então, agora, eu entendo que o meu chamado hoje é usar essa bagagem e preparar outros. Pessoas para vir. E motivar outras mães que possam enviar seus filhos. Porque não é Amém, fácil, mães? não. Amém, mães? Que enviem seus filhos. Porque tem essa dificuldade mesmo, né? Tem, Porque tem sim. você libera. Gente, tem mães que não conseguem liberar quando o filho casa. Não é? O filho vai casar, tem pais que têm dificuldade de liberar. Verdade. E imagine para um campo missionário. É verdade. Não é fácil. Sabendo que ele pode passar por muitas privações, né? Mas tendo a certeza da vitória. Porque a vitória é nossa. E como foi o retorno para o Brasil? Quais foram os desafios? Bom, os desafios do retorno, eu acho que foram maiores do que o desafio do envio. Sério? Porque eu saí com 25 anos e uma pessoa com 25 anos, ela conquista o mundo. Ela faz tudo. Ela quebra montanhas. Só que eu voltei uma mulher com quase 40 anos de idade. Nossa, né? Os meus amigos estavam todos casados, com filhos. Eu me vi um bichinho perdido. Nossa. Eu falei, meu Deus, isso aqui não é mais a minha realidade. Que dificuldade. A minha igreja estava completamente diferente. Meu Deus. Aquelas crianças, até meus sobrinhos, que eram crianças, já estavam jovens, já estavam namorando. Eu não sabia de nada. Nossa. Então, eu ficava assim, meu Deus, como vai ser? E aí eu vou e me acolho, né, dentro da igreja, me coloco à disposição do meu pastor e diz, pastor, eu estou aqui, eu quero trabalhar, usa-me. E aí, então, o pastor me coloca como diretora de um projeto, o projeto Crer e Ser, que, inclusive, muitas mães aqui participaram, seus filhos participaram do projeto Crer e Ser conosco. É um projeto social, que nós tivemos mais de 300 crianças conosco, aqui da comunidade Pombal. Né? E não só aqui, também da Jaqueira. E eu fui liderar esse projeto. Ai, que lindo. Enquanto eu liderava esse projeto com mais de 300 crianças, também surgiu a oportunidade de trabalhar na Missão Batista, da Mário Quintão. Trabalhando ali dentro, evangelizando, fazendo o que eu sabia fazer. Né? O pastor me lançou um desafio. Elizabeth, você precisa de uma formação na área social. Nossa. Então, eu fiz o vestibular e entrei na Universidade Federal Fluminense. Tudo direcionado, né, Beth? Tinha que pelo ser. Senhor, era o momento, né? Era o momento. O Senhor abriu essa porta. Exatamente. E aí eu fui para a universidade, e aí a gente vai falar sobre desafios. Foi lá dentro. Chegar na universidade. Com quantos anos, Beth? Com 42 anos. Com 42 anos. No meio de um monte de crianças de 25, 26, 27, 30, 35, Nossa. Com cabeças completamente diferentes, fazendo uma faculdade de serviço social. Imagina isso. Porque eu queria me preparar dentro da área que eu estava atuando, que era o serviço social. Eu já tinha teologia, eu já tinha comunicação, mas agora eu precisava de serviço social. E saber que o serviço social, a base do serviço social, são as teorias de Karl Marx. Marxismo. Marxismo estrutural. Ou seja, a política, o modo de vida. Eu ia defender aquilo ali. E aquilo ia de contra as minhas crenças. E eu me lembro até hoje que eu estava numa aula aqui no Gragoatá, né, na UF no Gragoatá, e os meus amigos estavam fazendo um trabalho sobre o aborto. E a temática era meu corpo, minhas regras. Então, eu preciso, com o assistente social, dar todo o apoio a essa jovem para que ela faça o aborto. E aí eu levantei e falei, professora, uma parte. Como assistente social, eu preciso orientar a essa menina que ela tem outros caminhos
Um deles é o aborto. Mas ela tem a adoção, ela pode dar o filho em adoção, ela pode procurar dentro da família alguém que possa adotar essa criança ou entregar para a infância, né, e juventude. O aborto seria a última parte. E aí, uma das minhas amigas disse assim, não, eu diria para ela de uma vez, você não está satisfeita, aborta. Meu Deus. Forte demais. Eu olhei para ela. Você criou um monte de inimigos na sala. No mesmo horário. E eu falei para ela assim, você sabe por que você está afirmando isso para mim? E ela falou assim, não, por quê? Eu falei que quando a tua mãe teve os desafios dela, ela não te abortou. Nossa. Você nasceu. E a reação dela? Ela ficou parada. Aí eu falei forte. assim, você tem o teu corpo, são suas regras, só que o ser que está dentro de você tem outro corpo e tem outras regras para ele. Porque é um ser vivo. A partir do momento que o coração começa a bater. E a gente teve um debate tremendo ali, e eu dizendo assim, você está falando isso porque você é crente. Eu estou falando isso porque é um ser como eu, a imagem e semelhança de Deus que está dentro de você. Então, você tem direito sobre o seu corpo, não sobre o corpo dessa criança. E foi tremendo. E o professor? A professora, É na realidade, a professora de ética. Ela falou assim, Elizabeth, depois nós abordaremos esse tema, porque ela já viu que ela tinha perdido. Ela queria o domínio cortar da coisa, né? Mas você também não recuou. Não, eu não podia recuar. Isso aí. O que aconteceu? Num grupo de mais de 50 alunos, eu achava que somente eu era cristã. Nossa. Só que aos pouquinhos foram se agregando a aparecendo. mim os cristãos que estavam lá, e dizendo assim, eu também acho isso, eu também concordo. E o que eu percebi? Que o fato de eu ser uma mulher madura, com 40 e tantos anos, afirmando o que eu creio, Encorajou deu eles. possibilidade aos que tinham 25, 30 anos, que eram jovens cristãos, que estavam na sua igreja, mas quando dentro da faculdade, eles são tão massacrados, né, com as ideologias, que às vezes eles não conseguem ter voz. Alguém teve voz, eles vão apoiar. Ter alguém para ter a voz. Exatamente. E eles... Agora, Exatamente. eu também, eu Exatamente. concordo. E nós não temos ideia É difícil. do que esses jovens passam dentro das universidades. É difícil. Porque a questão da aceitação. Você tem um grupo de amigos, você precisa ser aceito por eles. Se eles dizem assim, você é uma, né? Está fora, você está cancelada. Onde você vai encontrar? Eu tive uma professora que me marcou. Você vê, olha, dentro da minha sala, nós éramos mais de 50 alunos. Ela sabia o meu nome. Você foi a marcada. Eu fui a marcada. E Eu foi tinha um X. perseguida. Eu tinha um X em mim. Meu Deus. E era interessante. Quando eu fazia os meus trabalhos, eu já sabia qual era a minha nota. Eu não passava de 7. Ainda que o meu trabalho fosse melhor que de outros alunos, mas eles falavam exatamente o que o professor queria ouvir. Nossa. O que não era o meu caso. Exatamente. Mas, graças a Deus, o meu CR saiu com 8. Estou bem. Ô, glória. Fechei a faculdade bem. Glória a Deus. Você continuou firme até o final. Até o final. E a minha... O meu trabalho final, né? Eu falei sobre a violência contra a mulher no namoro. Que também é uma questão que a gente precisa levantar. Mulheres que são violentadas de todos os modos, né? E até o aborto eu coloquei essa questão do aborto, porque é uma violência contra a mulher. É uma violência contra o corpo da mulher. Mesmo que ela queira, é uma violência. E ela vem, às vezes, ela pensa nisso porque foi o fruto de um namoro. Essa criança veio e ela acha que ela não tem estrutura para ir. E é muito interessante, na nossa época de faculdade, nós conseguimos ajudar uma amiga que era aluna a ter o seu filho. Nossa. Porque ela ia abortar. Meu Deus. E nós chegamos para ela e dissemos, olha, nós vamos te apoiar. E ela foi até o final. E ela disse, a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi o meu filho. Meu Deus, que coisa Foi o meu linda. filho. Ela falou, como eu agradeço a vocês por vocês terem me dado esse apoio e essa força. Nunca mais ela Gente, esquece disso. Nunca exatamente. mais. Pode passar anos, ela não Exatamente. esquece de você. Não, e onde Deus nos planta, nós temos que frutificar. É verdade. Sim. Sim. Então, Deus te colocou dentro dessa faculdade Por para causa você dessa- frutificar lá. Sim.
E também Deus pode ter te colocado ali dentro por causa dessa pessoa, dessa mulher que Eu creio. só por causa dela. Eu creio. Por causa dessa preciosa. Dessa Eu creio. preciosa. Eu creio. Que coisa eu creio. tremenda. É. Dali nós tiramos muitas boas práticas. Nós tínhamos um grupo que nós orávamos, reuníamos para oração, né? Que tem uma missão que trabalha com universitários. E nós nos reuníamos e orávamos e chamávamos da economia, de todos os lugares ali, nós reuníamos ali embaixo e orávamos. E era um tempo abençoador. Nossa, Muito bonito, né? Que coisa Muito bom, linda. muito bom. Tremendo. Aí você se formou, você trabalha Eu na me tua área. formei. Antes de eu me formar, eu me casei. Ô, glória! Ô, glória! Essa é a melhor parte. Deus tinha separado um homem, assim, abençoado para minha vida. Eu digo para todo mundo, né? O meu marido, ele me apoia em tudo que eu faço, né? Tudo. Nossa, ele é minha mão direita, esquerda, meu pé direito e esquerdo. Ele é abençoador. E uma coisa que eu acho muito interessante é que às vezes as mulheres dizem assim, né? Ai, eu casei e mudou tudo. Muda mesmo, né? É. Não tem como você viver com outra pessoa e não mudar. Uma das coisas que acontece é que você tem que renunciar a muitas coisas. E ele também renuncia. Se você é um casal sem filhos, você tem um tipo de renúncia. Se você é casal com filhos, você tem outro tipo de renúncia. Mas não existe casamento sem renúncia. É verdade. Não existe. Então, eu tenho meu esposo, ele é uma bênção na minha vida. Apoia você. Em tudo. Somos muito verdadeiros um com o outro, falamos a verdade sempre um com o outro. Eu até hoje trabalho, né? Eu sou assistente social, eu trabalho em uma instituição que nós temos a sede no Ingá e nós temos trabalhos no Preventório, no Morro do Preventório, em Charitas. Então, às vezes, eu estou muito ocupada lá, muito atarefada, como hoje, por exemplo, eu preciso chegar em São Gonçalo às 7 horas. Ele corre lá, vai me buscar e me traz. Então, esse homem é bênção na minha vida. É precioso. Precioso. Ele é meu precioso. É porque o casamento é isso, né? Há uma renúncia, mas é um trabalhar junto, né? Sim. É complementar. Por exemplo, que você tem uma obra de Deus na sua vida. E Deus jamais vai juntar alguém para não fazer crescer, né? É verdade. Oh, glória. É verdade. Então, você ainda continua trabalhando. Sim. Você trabalha com assistência social. E na obra de Deus, o que você tem feito? Hoje eu tenho apoiado a minha igreja, né? Nós trabalhamos também com um grupo de mulheres, nós trabalhamos com o curso Mulher Única, já ouviu falar? Eu já ouvi. É um curso maravilhoso que nós trabalhamos sobre a singularidade da mulher. Né? Aqui vocês estão falando sobre preciosas. Nós temos um grupo chamado Mulher Única, né? Que é um curso, eles são 12 encontros, e você vai trabalhar a singularidade da mulher. Vai dizer o quanto ela é importante para Deus. O quanto ela é preciosa para Deus. O quanto ela tem um significado, por ser única, né? Ela tem um significado importante na criação. Então, eu trabalho com mulheres nessa questão. Eu trabalho com crianças também, dou aulas na escola dominical para mulheres e dou aula à noite no Ministério Infantil para as crianças. Estou trabalhando na minha igreja. E vamos que vamos. E tudo que aparece, estamos juntos. Também trabalho indo às igrejas, fazendo desafio para missionários, novos missionários, né? Então, eu falo sobre o meu testemunho, falo sobre a carência do campo missionário, né? Que ainda existem povos não alcançados. E é muito importante a gente saber disso. Porque, às vezes, nós temos igrejas que dizem, não, todo mundo já sabe de Jesus. E não é verdade. Eu também acredito que ainda não existe. Não existe. Por isso que Jesus ainda não voltou. Exatamente. Ele disse isso, né? Ele não é mentiroso. Esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as nações. É verdade. E então virá o fim. Amém? Meu Deus, muito forte, né? Muito forte. E, Beth, hoje, assim, como anos atrás para hoje, você acha que aumentou mais essa vontade das pessoas irem para o campo ou diminuiu? Lamentavelmente, não aumentou muito. Não. Não. Porque o que acontece? Hoje nós temos muitas comodidades. Você me viu quando eu era jovem ainda, né? E nós... Jovem ainda. E
E na nossa igreja não tinha, por exemplo, ar-condicionado. Eu acho que, não sei nem se tinha ventilador, mas eu acho que tinha ventilador. Não, acho que tinha. Tinha ventilador. Mas, por exemplo, hoje as pessoas estão dentro de uma igreja, tem um ar-condicionado. Um banco gostoso, um pastor que fala maravilhoso, ou um grupo de louvor delicioso, que dá vontade de você ouvir a noite toda, né? Depois tem as sociabilidades da igreja. Nós reunimos para reuniões sociais. É tão bom ficar aqui. Vamos ficar aqui. Aí você escuta do campo missionário. Olha, irmãos, lá no Níger, como nós ouvimos essa semana, que no Níger os cristãos estão sendo perseguidos. Alguns estão sendo queimados vivos. Nossa. Você vai querer ir para o Níger? Não, eu vou ficar no ar-condicionado. Então, lamentavelmente, ninguém está querendo ir. Mas eu creio num Deus que chama. Amém. Num Deus que confirma chamado no coração, como aí. Ele fez comigo. E num Deus que não deixa o chamado morrer. Se você foi chamado, e eu tenho convicção disso, porque aconteceu comigo. Aleluia. Aconteceu comigo. Nada que viesse podia me desvirtuar daquilo que o Senhor tinha chamado. Nem namoro, nem emprego. Eu me lembro que na época eu trabalhava, né, antes de ir para o campo, eu trabalhava e ganhava muito bem. E aí, alguém falava assim, você vai deixar isso aí, você não vai ganhar nem a metade disso. Fui para o campo recebendo $15 mensais. Você pode viver com $15 mensais? Difícil. É aquele negócio. Eu vejo missão tem que ser chamado muito profundo no coração mesmo. Verdade. Eu não posso ir por emoção, porque a minha amiguinha quis ir, Com certeza. porque não sei, é muito bonito ser missionária. Não. Suporta, não vai dar. Vai voltar no dia seguinte. Então tem que ser o que Deus fez com você. Desde 8 anos de idade, Deus já estava te preparando. Agora, ir por ir, nem vá. Mas eu acredito. Fique aqui que é melhor. Eu acredito que hoje existam homens e mulheres que estão chamadas. Qual é a grande dificuldade? E agora eu quero me dirigir aos pastores que, porventura, estejam vendo Fala Preciosa. Nós precisamos de pastores que acreditem no chamado e façam valer o envio missionário. Verdade. A igreja que apoia o missionário que vai. E não só apoiar, saber o que ele está fazendo no campo. Porque existem pessoas que saem daqui, vão para o campo. Ah, eu fui chamado para ser missionário em Paris. Ai, que maravilha. Eu amo Paris. Só que quando você chega lá, ele não está montando uma igreja. Se você vai para Paris para evangelizar, glória a Deus, vai, irmão. Vai. Aleluia. Mas uma igreja, um pastor que tem essa visão, eu preciso enviar o meu missionário, eu preciso cuidar dele, preciso saber o que ele está fazendo. Isso nós precisamos ainda. E eu peço a Deus que levante mais igrejas, mais pastores que tenham essa visão. Porque Verdade. precisa incentivar, né? Sim. Precisa apoiar, Sim. precisa financiar. É. Sim, sim. É. Durante 13 anos, enquanto eu estive no campo, eu fui financiada pela minha igreja. Aleluia. Eu fui apoiada pelo meu pastor. Amém. Isso é muito. Eu fui isso faz amada toda a pela minha diferença. Eu recebia cartas da minha igreja dizendo, continua, seja forte, Meu Deus. fique firme. E eu amava receber cartas. Olha. Naquela época eram cartas, né? É. Não era WhatsApp. Hoje em dia, graças a Deus, temos o WhatsApp, chamadas vídeo. É. Maravilha. Mas era uma época maravilhosa. Beth, a gente está falando sobre chamado, sobre ministério, sobre renúncia. Mas como viver o chamado se eu estou machucado? Boa. Que pergunta tremenda, né? Forte, né? Forte. E é muito interessante porque eu tenho ido a algumas igrejas, Aham. né? Eu sempre tenho convite para pregar nas igrejas, inclusive no próximo dia 1º de maio eu vou estar numa igreja aqui pertinho pregando. Oh, glória. E todas as vezes que eu chego nessas igrejas, eu encontro mulheres Ah, que vêm a mim, não só mulheres, homens também, mas a grande maioria mulheres que vêm a mim e dizem assim: olha, eu tive o meu chamado. Eu senti de Deus o chamado. Mas eu não pude cumprir porque eu casei, porque eu não me acho capaz, porque eu não me acho digna, porque eu tenho uma coisa na minha vida que eu ainda preciso curar. E aí eu pergunto assim, tá,
Você tem alguma coisa na sua vida que você precisa curar. O que você está fazendo por isso? Para buscar essa cura? É porque isso é muito forte, porque muitas mulheres, elas perderam a sua identidade ou nunca acharam a sua identidade. Exatamente. Porque esse ponto que você falou, dessa questão de não se achar digna de fazer algo. Porque eu vejo assim, todas nós temos esse sentimento muitas das vezes. Quando algo é colocado nas nossas mãos, vem esse sentimento. Mas nós temos que entender que se Deus coloca algo nas nossas mãos, Ele vai nos capacitar para fazermos. Verdade. Mas é preciso nós entendermos quem nós somos. Exatamente. E se eu tenho um chamado, a gente tem que encarar. Exatamente. E essa questão do estar quebrado, hoje nós vivemos uma sociedade quebrada. É verdade. Hoje nós vivemos uma sociedade da depressão. Verdade. É difícil você encontrar alguém que não tem síndrome de pânico. Jovens, crianças estando deprimidas. Verdade. Coisas que há tempo atrás a gente não via. Não víamos. Criança sendo tratada com tarja preta. Exato. É doloroso ver isso. É uma sociedade enferma. É uma sociedade doente. E a igreja tem recebido essas pessoas. E nós não podemos ignorar que as pessoas, ao entrarem na igreja, não quer dizer que a partir do momento que ela passou da porta, ela foi curada. Não quer dizer que a partir do momento que ela levantou a sua mão, ela foi curada. Precisa de um acompanhamento. Ela precisa ser acompanhada, ela precisa ser cuidada. Não é à toa que se chama ovelha. É isso aí. Ovelha Precisamos precisa ser cuidada. Considerar, né? Quais são as mazelas desse mundo, quais são as mazelas dessa sociedade, quais são as mazelas, principalmente que atingem as mulheres. E tem muitas que não conseguem expressar, não conseguem se abrir com ninguém. Exatamente. Com medo. Ou, às vezes, mesmo ela mesma não consegue. E entra numa depressão, entra numa crise de pânico, crise de ansiedade, por coisas que vem se acarretando na vida. E quando vê, Exatamente. Mas aí, quando você pergunta assim, olha, eu tenho chamado, mas eu estou ferida, eu estou quebrada. O que eu preciso saber? Primeira coisa que eu preciso saber é que eu não sou melhor nem pior que ninguém. Verdade. Primeira coisa que eu preciso entender, que Deus não me chamou porque eu sou mais cheirosa e não chamou a outra porque ela é menos cheirosa. Não, nada disso. Deus tem um chamado para todos nós, individualmente. Ele chama para algo e Ele vai te dar capacidade para isso, mas você precisa se preparar. Vocês lembram o que eu falei quando eu disse para o meu pastor que tinha um chamado? Eu fui para o seminário, fui me preparar. Exatamente. Eu fui fazer um curso de missões transcultural. Eu fui me ambientar como uma mulher, saber quais são os desafios que eu teria lá naquele país. Eu fui aprender a língua do país. Então, quando você tem um chamado, você tem que olhar para esse chamado, não olhar para você. Você precisa olhar para o chamado e para o Deus que fez o chamado. Não olhar para você. Porque se eu olho para mim, eu paro. É verdade. A minha limitação é muito grande. E quando eu olho para Deus, o Deus que me chamou, o amor dele por mim, e o que ele quer fazer através de mim, eu ser usada como canal. Meu Deus, o que é isso? É muito privilégio. É muito tremendo, né? É muito privilégio. De sermos usados por Deus para curar uma vida. Verdade. Exatamente. Para sarar uma vida. Exato. O pastor Daniel, ele sempre fala uma coisa muito interessante dessa questão do chamado, né? Porque, às vezes, as pessoas acham que o chamado é estar em um local onde que todos vejam, né? Ou carregar um título. E o nosso pastor sempre fala, você servir ao Senhor, você fazer algo para Deus, é você fazer aquilo que você sabe fazer do melhor. Aí ele fala de uma mulher que o que ela sabia fazer de melhor era um café. Olha que bem. E ela falou isso para o pastor. Pastor, a única coisa que eu sei fazer é um café. Aí o pastor falou assim, então use esse café para você falar de Jesus para as pessoas.
Mas como que eu vou fazer? Deus vai te dar a estratégia. E o que, que ela fez? Fez uma garrafinha de café e começou a ir para as filas. Aí foi para a fila de banco e ela dava um cafezinho para cada uma e falava do amor de Jesus e convidava essa pessoa para ir na igreja. E um certo dia, uma pessoa chega na igreja pelo convite dela. E o pastor, não sei o quê, seja bem-vindo em nome de Jesus. Quem foi que te convidou? Olha, eu não sei o nome dela, mas quem me convidou foi uma mulher do café. Que através daquele café eu vim aqui para a casa do Senhor. Então, eu acho isso tão tremendo quando o nosso pastor fala, porque nós podemos ser usados por Deus pelas nossas ferramentas. Maneiras. Deus, Ele Por quer aquilo que te Deus usar com a tua ferramenta, a Exatamente. ferramenta que você tem. Exatamente. Não é? Exatamente. Então, Deus está falando aqui nesse lugar. Amém. Deus, Glória a Ele Deus. quer fazer, sabe o quê? Renascer. Quer fazer que você que está aí venha arder de novo essa chama. Amém. Né? Glória a Aquilo que Deus. está morto em você, Glória a Deus. o Senhor, Aleluia. nesse momento, quer fazer renascer. Aleluia. Oh, glória, não é, Beth? Com certeza. Quer ver um muito chamado perfeito. que muitos acham pequeno, mas é tão gigante? É você saber sentar e ouvir alguém. É onde que tem muitas poucas pessoas que tem essa sensibilidade de ouvir. Teve uma vez, eu tenho uma amiga que eu chamo ela, sempre chamei de vizinha. Ela morou do lado da minha casa em Salvador. E ela passou por umas situações depois quase 15 anos. Aí ela me mandou mensagem: Janaína, aconteceu isso comigo, não sei o quê, não sei o que lá. Aí eu virei para ela e falei assim: a hora que você quiser me chamar, me ligar, mandar mensagem, você pode me chamar, que eu estou aqui pronta para te ouvir. Ela me mandou um áudio em pranto, chorando de uma tal maneira. Era o que eu mais queria ouvir de alguém, era isso. E ninguém falou isso para mim. E eu não sei quantos quilômetros de distância, 1000 quilômetros de distância, ela em Salvador e eu aqui no Rio. E ela teve a coragem de chegar, conversar comigo o que estava acontecendo com ela. Ela falou: eu não tinha coragem, hoje eu estou preparada para falar para vocês. Aí ela ligou, mandou mensagem para mim e conversou. Senta, ouve alguém, aprenda a ouvir alguém. Porque a melhor coisa que tem é a gente saber ouvir, e para quem está falando é um desabafo, é uma cura. É uma cura interior, porque isso é muito difícil, a gente achar alguém que senta do nosso lado, encosta a cabeça no nosso ombro e desabafa. Tem um hino de Fernanda Brum. O hino de Fernanda Brum fala que volta para casa, volta para a igreja. E no meio desse hino ela fala que o ombro dela estava novamente, a pessoa estava novamente com o ombro à disposição para a pessoa encostar a cabeça e desabafar. Isso é muito importante. As pessoas acham que é pequenininho. Que nada, vou sentar para ouvir fulano. Janaína, eu quero aproveitar essa sua deixa para dizer o seguinte. Às vezes a gente acha que a gente vai exercer o nosso ministério lá longe. Exatamente. Mas a Bíblia diz que o lugar de você exercitar o seu ministério é dentro da tua igreja. É verdade. Se você não serve dentro da igreja, você não serve em lugar nenhum. Nossa. É verdade. Se você é incapaz de servir aos seus irmãos, como você vai servir a um estranho? Meu Deus. Exatamente. Irmãos, quanto nós estamos precisando. Nós acabamos de dizer que existem muitas pessoas quebradas e elas chegam na igreja. Muito. E o que você falou, uma pessoa que sente e é capaz de ouvir. Agora, prestando atenção, é para ouvir, não é para fazer fofoca. É para ouvir E ajudar. e Exatamente. abençoar a pessoa. É isso aí. Não é verdade? Aham. E é interessante que a Bíblia nos chama, como igreja, de corpo de Cristo. Então, se eu sou o corpo de Cristo, parte desse corpo, a mão não pode dizer à outra mão: eu não vou te ajudar. Um pé não pode dizer assim: eu vou na frente e você fica para trás. É caminhar juntos. É verdade. É um servindo ao outro.
Então, quando você serve na igreja, o seu primeiro ministério é aqui, olha, aqui servindo na igreja. Aleluia. Não sei se você vai se lembrar, mas antes de eu ir ao campo, eu servia na minha igreja. Aleluia. Servia com o que eu tinha. Deus, quando Ele nos chama, Ele diz, você, aquilo que a pastora Marilene falou, usa as ferramentas que você tem primeiro. E você vai se adequando à necessidade do local onde você está. E Deus vai te levando cada vez mais para longe. É verdade. Cada vez mais para lá. Eu tenho certeza que quando vocês começaram com o pastor Daniel, a sua igreja era menor, era um tipo de demanda. Nessa igreja agora, a demanda é outra. Já é outra coisa. Mas você não estava preparada para a demanda que tem hoje lá. Como que você se preparou? Caminhando. Aos poucos. Como que você se prepara para o seu ministério? Caminhando, minha amada. Não fique dentro de casa, eu tenho um chamado, mas eu estou quebrada. Não, eu tenho um chamado, eu vou expor esse meu chamado ao meu Deus, eu vou pedir a Ele que me cure, eu vou me expor a essa cura. Aleluia. E vou realizar o que Deus tem para fazer através da minha vida. Aleluia. Glória. Exaltado seja o nome do Senhor. Para fazer. Deus nos chama para isso. Eu tenho 2 filhas enfermeiras. Glória a Deus. E eu falo para elas. Uma trabalha no hospital, outra na clínica da família. E a que trabalha no hospital, eu falo para ela, cuida deles com amor. Porque eles estão debilitados e eles estão precisando de amor. Então, cuida como se fosse seu parente. E Deus usa as 2 nos mesmos lugares, que o hospital é um lugar que ele sente necessidade, ele sente... Se a gente está debilitado naquele local. Sim. E a minha mais velha, que no caso da clínica da família, ela já abordou tantas situações dela ter que entrar com a palavra do Senhor. Ela já abordou situações que ela foi preciso ser uma missionária dentro do trabalho dela. Sim. Então, aonde Deus coloca a gente, em qualquer lugar, até na rua, Deus usa. Aleluia. Uma vez uma mulher me ligou, fazendo trotes para minha casa. Falando besteira para mim. Eu peguei e desliguei o telefone. Não, falei de Jesus para ela e desliguei o telefone. Menos de 1 minuto ela me liga. Me perdoa, porque eu te liguei falando besteira e você falando de Jesus para mim. Trocamos telefone, depois eu conversei uns dias com ela, depois eu não vi mais. E ela estava afastada, estava com situações, problemas com o marido. Ela me ligou falando muita besteira. Muita besteira mesmo. Falando coisas como se fosse assim, que ela tivesse um caso com meu marido. Isso quando eu morei lá, mais de 15 anos atrás. E interessante, né? Você reverteu. E eu reverti. Eu falei de Jesus para ela e ela estava afastada do caminho do Senhor. No menos de 1 minuto, ela retornou me pedindo perdão do que ela estava fazendo. Graças a Deus que ela passou o trote para a pessoa certa. Para a pessoa certa. Exatamente. Aleluia. Gente, que bate-papo abençoado. Muito bom. Amém. Glória a Deus. Muito bom. Que manhã abençoada. E eu tenho certeza que edificou muitas mulheres. É verdade. Amém. Glória E a eu Deus. tenho certeza que nós vamos ouvir muitos testemunhos, Beth. Amém. Glória Que a Deus. através desse podcast, você que está aí, o Senhor vai estar te levantando. Em nome de Jesus. Em Para a nome honra e de glória do Jesus Senhor. Cristo. E eu tenho certeza que você vai colocar nos comentários lá, olha, Deus fez uma obra na minha vida. Amém. Olha, Faça isso. eu estava pensando em desistir, mas eu vou continuar. Amém. Olha, eu achei que eu não tinha mais esse chamado, mas o Senhor fez o meu coração arder. Amém. Oh, Glória a glória. E neste momento, missionária, nós vamos fazer uma oração. Amém. Amém. Glória E a nós Deus. vamos profetizar Glória Aleluia. ao Senhor. sobre esta mulher, sobre esse jovem, sobre esse homem, porque eu tenho certeza que o cenário irá mudar. Em Aleluia. nome de Jesus. Missionária, Eu creio. faça essa oração em nome Amém. de Jesus. Amém. Eu quero, antes de fazer oração, Aleluia. dizer algo para você. Não seja tímido, porque os tímidos não herdarão o reino dos céus. É verdade. Não seja tímido. O Senhor nos chama para ser ousados. Aleluia. É na ousadia que o Senhor dá a vitória. Amém.
Então eu quero nessa noite clamar ao Senhor que te dê ousadia Aleluia. para realizar o chamado que Deus tem na sua vida. Glória a Deus. Fale com seu pastor. Comunique a ele. Pastor, eu quero me preparar melhor. Eu quero servir aqui na igreja. E quando eu estiver pronto, eu quero ir para onde Deus me enviar. Amém. Mas seja ousado. Amém? Amém. Então nós vamos orar. Deus de poder e de misericórdia, nós louvamos o teu nome por essa manhã maravilhosa. Obrigada. Como é precioso estar na tua presença. Obrigada, Pai, em nome de Jesus, nós falamos aqui, ó Deus, sobre tantas coisas. Sobre o momento como o Senhor nos chama, como o Senhor nos mantém, como o Senhor nos leva além, Padre. Aleluia. Ó Deus, o Senhor nos dá o privilégio de trabalhar ao seu lado, Senhor. Tocando vidas, restaurando vidas. E, Senhor, eu quero clamar agora pelas preciosas, pelos preciosos que estão ouvindo esse podcast. Pai, em nome de Jesus, que o coração dessa pessoa possa queimar, Em nome de Jesus. confirmando esse chamado, confirmando, ó Deus, essa dedicação ao Senhor, Aleluia. dizendo que importa que o Senhor cresça e que nós, Senhor, possamos diminuir, Em nome de Jesus. porque é o teu amor que deve ser visto pelos homens, Pai. Usa-nos para isso. Usa, Aleluia. Senhor, essa pessoa que está nos ouvindo. Dá ela ousadia para realizar aquilo que o Senhor a tem levantado para fazer. Em nome de Jesus, todo obstáculo, toda mentira do diabo, nome todo de Jesus. dardo do maligno que venha contra essa pessoa, tentando paralisar esse chamado, seja repreendido agora, caia por nome terra, de em nome de Jesus. Que a tua glória se veja no meio da igreja, através desse teu servo, desta tua serva. Eu clamo em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Fala, preciosa! Você que assistiu esse episódio e foi edificada, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho das notificações e compartilhe com uma amiga.